Olá, meus queridos, bom dia mais uma vez, né? Aqui há poucos minutos acabei de fazer um vídeo aqui para o nosso canal, né? E agora estou fazendo outro vídeo. Esse vídeo ele tem o objetivo de informar, né? Esse vídeo tem o objetivo de esclarecer dúvidas das pessoas e também trazer um alerta para nós, tá? Ontem, viajando pelo Facebook, eu vi uma pessoa fazendo um certo comentário dizendo assim: e o juízo investigativo, onde é que ele está na Bíblia? Você sabia que nós passamos por um juízo? Não sabia? Pois bem, vamos lá. Então o que acontece? Nós que somos evangélicos, a Bíblia nos diz que nós estamos passando por uma investigação. Assim como uma pessoa que vai presa, né, que é suspeita de algo, ter feito alguma coisa, a vida dela passa por uma total investigação, né? Os policiais vão investigar o procedimento, se aquilo é verídico e tal, né? Nós também estamos passando por uma investigação, exatamente. Então, meus queridos, hoje eu queria tirar dúvidas, hoje eu queria deixar mais esclarecido as coisas. Esse vídeo talvez vá até ser mais longo um pouco, mas é para que nós possamos tirar todas as dúvidas possíveis, né, dentro de pouco tempo e tentar esclarecer o mais rápido possível também. Quando eu falo em juízo investigativo, eu estou falando de um juízo que começou no ano de 1844. Mais precisamente, eu acho ali pelo dia 22 de outubro de 1844. Esse juízo investigativo, ele tem como fonte principal investigar todos os crentes, né, que aceitaram a Jesus e os crentes e as pessoas que não aceitaram a Jesus. Exatamente. Ou seja, no ano de 1844 houve um evento chamado o Desapontamento, né? Desapontamento Millerita. O que foi que é isso? Guilherme Miller, ele era um batista, ele já faleceu, né? Em 1854, viveu até os meados de 1900. Ele teve ali um estudo bíblico muito grande. E ao estudar o livro de Daniel, mais precisamente no livro Daniel capítulo 8, versos 14, ele entendeu que o santuário seria purificado. Pela cronologia, ele fez as contas, né? Fez as datas, né? A cronologia das datas, e essa data caiu no dia 22 de outubro de 1844. Ele entendeu que naquela data Jesus voltaria à Terra para purificar a Terra. Porém, a data estava correta, mas o evento estava errado. E que evento foi esse que aconteceu nesse dia, né, 22 de outubro de 1844? Esse evento aconteceu nos céus, tá? É, um rapaz chamado Iran Edson, na verdade, ele estava passando por um milharal logo depois do desapontamento, e ele viu os céus abertos e viu como um filho do homem passando de um lugar para o outro. Então, ao estudar a Bíblia mais a fundo, eles entenderam que naquela data Jesus ele saiu do santuário celestial, aliás, saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso está em Levítico e está em Hebreus também. Que quando o sacerdote ele ministrava ali as oferendas de animais, né, os sacrifícios de animais para Deus, e após isso, o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, ele entrava no lugar santo dos santos. Nesse lugar santo dos santos, ele fazia a expiação. Esse dia é chamado de Yom Kippur, né? Que Yom, em hebraico, é dia, e Kippur, expiação, ou dia da expiação, ou dia do perdão. Era o dia onde o sumo sacerdote, um homem, representava toda uma nação perante Deus, tá? E ali ele intercedia pelo perdão das pessoas. Tá ok? Até aqui tudo bem? Vamos prosseguir. Então, quando eles fizeram essas datas, essas cronologias, eles achavam que Jesus voltaria nesse dia, para que Jesus pudesse purificar a terra, purificar, né, tudo. Só que a data estava certa, o evento que estava errado. Então, meus queridos, como é que eu posso entender tudo isso? Como é que eu posso fazer isso com dados bíblicos? Bom, para podermos entender, a Bíblia não deixa tudo bem claro, mas ela deixa bases e princípios. Como, por exemplo, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Daniel, no capítulo 7, versos 9 e versos 10. Eu vou ler que vocês vão entender, tá? Aqui em Daniel capítulo 7 tem um sonho, né? Tem um sonho aqui, mas também nós temos aqui detalhes e relatos de um julgamento.
Preste atenção que vocês vão entender. Capítulo 7, versos 9 e 10 de Daniel diz assim, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Olha só, começou aqui já informando, né? E um ancião de dias se assentou-se. O ancião de dias aqui é Deus, tá? E diz assim, ó. Suas vestes era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. Perceberam agora aqui? Assentou-se o tribunal. Vamos para frente. E diz... assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então aqui a gente já tem uma noção de que se tem um ancião, um juiz é sempre uma pessoa que é bem entendida. Ancião não significa ser velho, tá? Mas ancião também significa uma pessoa sábia. Então aqui Jesus é um ancião, nosso Deus é um ancião. E ele diz que sentou-se no trono. Então veja a cena, que coisa maravilhosa. E ele continua explicando, olha, e os que estavam com ele, ou seja, os anjos, o serviam. Os anjos são testemunhas. A Bíblia fala isso lá em Lucas, Mateus, tá? E ele diz, olha, e abriram-se os livros. Todo o processo, quando quando se abre um processo contra uma pessoa, aquele processo tem que ser investigado. Então, todos os crentes, eles estão passando por uma investigação criminal. Exatamente. Todos os crentes, todas as pessoas, desde a primeiro ser humano morto, Abel, até a volta de Jesus, todos nós iremos passar por uma investigação. E onde é que Jesus está fazendo essa investigação? Vamos lá? Jesus está nesse local, ó. Em Daniel capítulo 8, verso 14, diz assim, ó. 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pronto. Aqui nós temos uma base para o santuário celestial, né? O santuário celestial é onde Jesus foi entronizado, como aqui em Hebreus capítulo 1, né? Hebreus capítulo 1, tem a entronização de Jesus, né? E um rei, para ser entronizado em um determinado local, tinha todo um processo de legitimidade, né? Tinha todo um processo de várias coisas ali para poder ter a entronização. E aqui no capítulo 1 fala que Jesus ele foi entronizado como Filho de Deus, né? Como ser o rei de toda a nação, ser o rei como é que se diz? Ser o rei do universo. Tá entendendo? Então o que acontece? Jesus, ao vir à Terra, ele veio à Terra, nasceu como menino, como homem, né? Passou todo o processo dele, e aos 30 anos ele começou a seu ministério, a pregar, a curar e tal e tal. E aos 33 anos Jesus ele faleceu, né? Foi morto, foi crucificado, e então Jesus teve a ascensão aos céus, né? Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, desde o dia que Jesus foi assunto aos céus, Jesus está no lugar santo, ou seja, está fazendo os sacrifícios ali, né, entre aspas, ou seja, ele não precisava mais que fosse sacrificado animais para perdão de pecado das pessoas, porque Jesus ele foi o único sacrifício, né? Aqui em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 7, fala isso, e Hebreus capítulo 9 também. Como aqui em Hebreus capítulo 9, verso 12, assim, ó. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui, em Hebreus capítulo 9, verso 12, está nos dizendo que Jesus, ao entrar no lugar santo dos santos, ele já tinha oferecido ali o seu sacrifício, o seu sangue, em prol da humanidade. Para todos aqueles que aceitam sua morte na cruz, sua morte redentiva na cruz, todos esses têm acesso ao Pai. Então Jesus, como a Bíblia fala, Jesus ele é o nosso juiz, como está aqui em João 3,17. João 3,17. 3,17, João 3,17. João 3,17 fala assim, ó. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui em João 3,17
Deus enviou Jesus não para julgar, mas para que todos fossem salvos por ele. Porém, quando a gente vai lá em Efésios, lá diz que todo o poder, toda a glória, todo o julgamento, Deus deu a Jesus. Porque não há no céu e nem na terra ninguém que possa se compadecer de nós, a não ser Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus, ao se compadecer de nós, Jesus, ao se compadecer dos seus filhos, ele veio até a terra para morrer por nós. Então é só Jesus é quem pode fazer a investigação de quem vai estar salvo e de quem vai estar perdido. Então o que acontece, meus queridos? Nós, ao aceitarmos a Jesus, nós, ao aceitarmos a morte de Jesus na cruz, nós já estamos, né, no caminho para os céus. Aí que entra a segunda parte. Quando eu aceito a Jesus, eu já estou salvo? Depende. Porque o processo da salvação é diário. Eu aceitei a Jesus, eu já estou no processo da salvação. Mas para que eu continue sendo salvo, eu preciso continuar a perseverança. E Mateus 24:3 nos diz isso. E aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então, quando há perseverança, quando há a minha motivação de continuar firme, e quando eu deixo os meus pecados, quando eu me arrependo, quando eu deixo os meus pecados de lado, eu estou no processo da santificação. Ou seja, eu estou sendo a pessoa cada vez mais salva. Não existe, eu fui salvo hoje e quando Jesus voltar, eu estarei salvo. Não existe isso. Existe que, se eu continuar fazendo a vontade de Deus, se eu continuar perseverando na fé, se eu continuar obedecendo a Deus, deixando todos os meus erros de lado, se eu me envolver com alguma coisa da igreja para trabalhar, para puxar pessoas para o lado de Cristo, para salvar pessoas, eu estou no processo de salvação e no processo de santificação. Não existe eu crente e fazer as coisas do mundo. Não existe isso. É por isso mesmo que precisa de uma investigação. Nossas vidas precisam ser investigadas. Para que na volta de Jesus, na volta de Jesus e no juízo, ninguém seja pego de surpresa. Como Mateus 7:21 diz o seguinte. Mateus 7:21, ele é muito conhecido. Mateus 7:21 diz assim, ó: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E ele diz, olha, muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? São pessoas aqui que estão passando por um julgamento, tá? E estão dizendo a Jesus, mas Jesus não fez tudo isso? Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, então lhe direis abertamente, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A Bíblia chama de iniquidade, a iniquidade é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Então a Bíblia diz que iniquidade é a transgressão da lei. Então aqui eram pessoas que se diziam crentes, pessoas que se diziam que eram evangélicos, porém faziam o que era errado, porém pecavam. Talvez pessoas que adulteravam, talvez pessoas que bebiam e depois iriam pregar. Então por isso Jesus diz, olha, nunca vos conheci vocês que praticam iniquidade, vocês que fazem o que é errado. Então pessoas que provavelmente tomavam o nome de Jesus, o nome de Deus, em vão. Pessoas que se declaravam crentes, porém pessoas que não faziam conforme a vontade de Deus. Então é por isso que nossas vidas estão sendo investigadas. Então é por isso que nós temos que ter uma vida santificada. É por isso que nós temos que ter uma vida voltada para Jesus. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então é por isso que nós precisamos de uma investigação, para que quando Jesus voltar, o nosso galardão seja da forma que a gente merecer. Porque nosso Senhor Jesus, ele é justo. Ele é o justo juiz, a Bíblia fala isso. Então, meus queridos, Jesus, ele está investigando desde a morte de Abel até o último crente da face da terra. A minha vida está passando por investigação nesse momento. E na volta de Jesus, eu vou receber o meu galardão. Se eu tiver feito bem, eu vou receber o galardão para os céus. Se eu tiver feito mal, eu vou receber o galardão para a separação de Deus eternamente. É na volta de Jesus que muitas coisas vão se concretizar. Principalmente o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele tem como base analisar nossas vidas diante de Deus. Ele tem como analisar nossas vidas perante Deus. Se nós estamos fazendo
o que é certo ou fazendo o que é errado. Entendem agora por que nós precisamos passar por investigação? E imagina se uma pessoa cometeu tudo quanto é ruim e momentos antes de morrer ele foi salvo. Exatamente isso acontecer. Tem muitas pessoas que antes de morrer elas vão se arrepender. Nos últimos fôlegos de vida ela vai se arrepender e vai se entregar a Cristo. Essa pessoa ela já teve o seu galardão, ela já recebeu o seu galardão. Mas aqueles que têm uma vida, assim como eu, por exemplo, que já tenho, faz 5 anos que sou adventista, graças a Deus, eu tenho uma vida sendo investigada. Eu tenho uma vida já passada, né? Jesus já está passando minha vida limpa, ou seja, é como um professor passa uma prova para o aluno. E o aluno ali, ele pega a prova, responde, porém, ele não responde a prova da forma correta. E quando o professor passa a análise ali, saber se ele acertou as questões, né, o questionário ali, vai saber se ele vai receber um 10 ou se vai receber um 0, ou uma nota A menos ou uma nota A mais, assim, um O positivo, dependendo do tipo de professor. Então, nós também estamos passando por uma prova, né? Nós recebemos uma prova para fazer, porém cheia de questionários. Uma prova que, no momento certo, Jesus ele já está avaliando para saber se nós vamos para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então Jesus está demonstrando para o mundo, ele quer que nós sejamos um Jó, homens temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Jesus ele pretende que nós sejamos assim. Então é por isso que nossa vida ela passa por um juízo investigativo. Exatamente. Então, meus queridos, talvez eu tenha faltado com algumas palavras aqui. Talvez eu tenha deixado algo vago. Mas o meu objetivo aqui é trazer o conhecimento, um pouco de conhecimento para que nós possamos entender que todos nós estamos passando por um juízo. Todos nós estamos sendo investigados. Todos nós passamos por um momento nessa vida. E esse momento é que nossas vidas estão passando diante dos olhos do Senhor. Todos os nossos atos de errôneos, errados, todos os nossos atos de caridade, todos os nossos atos de amor, nossos atos de bondade, todos eles estão sendo anotados pelos nossos anjos relatores. Se eu fiz o que é ruim, o anjo relator ele anota e leva perante Deus. E também se eu fiz o que é bom, o nosso anjo anota e leva perante Deus. Então toda a nossa vida ela é levada perante Deus, para que nós possamos ser analisados. Vocês estão entendendo agora? Infelizmente tem pessoas que não acreditam nisso, mas a nossa vida está sendo investigada, levada diante de Deus, para que no momento certo nós possamos receber a nossa recompensa, ou para o bem ou para o mal. Eu creio que você esteja fazendo bem, para que a sua recompensa seja morar eternamente. Que Papai do Céu abençoe grandemente a sua vida, que Papai do Céu seja com você, que Papai do Céu abençoe grandemente e que nossas vidas possa ser uma vida levada até Cristo, mas uma vida cheia de coisas boas, uma vida reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos da glória de Cristo para nos salvar. Que Papai do Céu abençoe grandemente e que esse final de semana seja maravilhoso. Logo depois eu vou fazer outro vídeo explicando mais um juízo que vai vir, tá bom? O juízo comprobatório, o porquê que de muitos crentes vão ser salvos e porquê que muitos crentes não se salvaram. Que Papai do Céu abençoe grandemente e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.